RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Recomeçar com Alma, aqui no Estúdio 3 do Rádio Clube de Angra. Depois deste intervalo para férias que nós tivemos, hoje recomeçamos e tenho aqui portanto, o prazer de ter na minha frente um amigo de alguns anos, o Pedro Mendes. E vamos já saber quem é o Pedro, que nos vai falar da sua experiência. O Pedro que não é natural aqui da Terceira, e que cá veio ter, e vamos também saber um pouco dele sobre a experiência que ele teve num centro espírita. Vamos então a isso. Boa tarde, Pedro. Olá, Pedro, boa tarde. Tudo bem, dois Pedros aqui, espero que os nossos ouvintes não nos confundam. Eu sou o Pedro Silva, aqui temos à minha frente o Pedro Mendes, mas o sotaque é um pouco diferente. Eu sou de Xerense, ele não é de cá. Pedro, vens de onde? Bom, eu venho da Amadora, mais especificamente. Cheguei cá com 5 anos, 5 dias antes do abalo de 80. Opa! Então, mas hoje em dia, aos 50 anos, sou completamente terceirense, não sou um açoriano. Pedro, por acaso nasceu no continente. Quais foram os motivos para tu vires cá, virem para cá da Amadora, para a Ilha Terceira? Bom, a minha mãe, a família dela é de cá, e os meus pais naquela altura decidiram mudar de vida e vir para os Açores, e é essa a razão principal. Então fizeste aqui a tua vida normal de estudante, do básico, tudo isso. O liceu, tu estiveste no liceu aqui de Angra, não? Estive no liceu aqui de Angra. Ok. Mas depois, mais tarde, a minha formação profissional foi feita nos Estados Unidos, que fiz um curso de mecânica especificamente de motas. Ok. Chegaste a exercer? Exerci durante alguns anos, ainda de vez em quando recebo chamadas de amigos a pedir ajuda, embora já não trabalhe no ramo. Certo. Mas o conhecimento está lá e se puder dar uma mão, dou sempre. E tu quando chegaste cá viste este marzão todo, este Atlântico todo, este mar azul, ligaste depois ao surf, não? Sim. Mais tarde? Desde os 10 anos que eu passava férias em casa dos meus avós, na Costa da Caparica, certo, em Almada. Certo. E lá já havia muita gente a fazer surf. Isto em 84, 85, para essa... Quando lá foste... Quando eu ia lá de férias. Férias, exatamente. Férias da escola. Sim, que aqui na Ilha Terceira temos muita gente que vem cá de férias, os terceirenses que vivem lá, estudam lá, vem cá. Tu era o contrário. Vieste para cá e ias para lá, para a costa, não é? Exato. Para a costa. Embora cá já houvesse quem fizesse surf, eram poucos, mas havia. Aliás, foi o primeiro sítio em Portugal onde se fez surf, por influência dos americanos da base das Lajes. Ok. Eu era muito novinho, não conhecia os rapazes mais velhos, e foi no continente, lá nessas praias da Costa da Caparica. E aqui na Terceira, Pedro, aqui, a que zona que se fazia surf na altura, recordas-te? Na Baía da Praia. Na Baía da Praia, ok. Sim. Certo. E aos poucos, nessas férias de verão, fui tomando conhecimento com o mar, com as ondas, com as pranchas, até que um dia, já cá na Terceira, caminhava para casa e cruzei-me com um rapaz que ainda hoje considero como o meu melhor amigo, e que não nos conhecíamos, mas viu a passar com uma prancha de surf debaixo do braço. Foi a faísca, e a partir daí começámos a ir fazer surf juntos e crescemos juntos desde então. Certo. E diz-me uma coisa, a tua atividade relativamente ao surf fez-te também ter esse amor por começares por construir pranchas. Exato. Na altura... Isso vem muito mais tarde? Não. Vem logo desde quase o início, porque, por uma razão muito simples,
não havia pranchas, as que havia eram todas muito velhas, muito partidas, e era necessário repará-las. E então, aos poucos, por tentativa e erro, fomos tentando repará-las, e depois, aos 14 anos, fiz uma primeira experiência a fazer pranchas sem saber o que estava a fazer, mas, bem ou mal, elas lá foram aparecendo. Diz-me uma coisa, essa atividade continua? Não continua, porque hoje em dia as pranchas vêm todas da Tailândia, em contentores aos milhares, e isso são feitas por máquinas e por pessoas que nunca fizeram surf, mas isso, para quem tentasse fazer pranchas como eu, havia muita gente, eliminou completamente a hipótese de poder ganhar a vida a fazer pranchas. A concorrência era de tal forma que não dava hipótese. É impossível concorrer. Há pessoas, há surfistas, que talvez pela idade, pela maturidade, continuem a preferir As artesanais? uma prancha artesanal. E vão ter contigo, por exemplo? Comigo não, porque eu, por razões físicas de saúde, não consigo mais trabalhar nesse ramo. Tu podes, se quiseres, isso é da tua liberdade, queres falar da tua questão de saúde, que te Sim, incapacitou de fazer essa atividade que tanto gostas? Eu tenho um problema na coluna, um problema comum a muita gente, com um desgaste de vértebras e hérnias. Que te acompanha há quanto tempo, esse problema? Desde a tropa, em 94. Começaste a queixar aí? Sim, foi um salto mal dado, e daí surgiu a primeira hérnia. No ano seguinte, ou 2 anos depois, já não me lembro, a tentar pegar numa coisa pesada, provoquei a segunda hérnia, e daí para a frente foi sempre dorido. Chegaste a recorrer à cirurgia? Recorri à cirurgia anos mais tarde, quando finalmente percebi que tinha um problema grave, e fiz uma cirurgia com implantes, que me ajudou, que me impediu que eu estivesse hoje numa cadeira de rodas. Não me retirou as dores continuam lá e não me deixam fazer surf, por exemplo. Portanto, é uma dor que te acompanha 24 horas, não é? É, exatamente. Agora diz-me uma coisa, Pedro. Tu olhas para essa mesma dor hoje da mesma forma que, por exemplo, há 10 anos atrás? Não, de maneira nenhuma. O que é que te fez olhar para ti mesmo, um ser com esse problema igual a muitos outros que padecem da mesma patologia? O que é que te fez mudar a tua perspectiva em relação à dor? Basicamente, eu conheci o espiritismo, e pelo estudo e por conhecimento e por muito... Conheceste alguma casa em Lisboa, algum centro em Lisboa? Não, eu conhecia pessoas que já eram espíritas e eu não sabia que o eram, mas sempre notei um carinho especial, um cuidado especial da parte dessas pessoas. E mais tarde, há 3 anos atrás, vim a conhecer a Associação Cultural Espírita da Ilha Terceira. Okay. E foi aí que comecei o meu percurso no espiritismo e comecei a conhecer uma série de questões que realmente me comandavam a vida e comandam. E começou a fazer muito mais sentido todo o tipo de situações que eu tinha passado, não é? Diz-me uma coisa, Pedro, tu sabes que aqui vivemos num meio pequeno, há muito preconceito ainda em relação ao espiritismo e faz-se muita mistura
pensa-se que são gente doida, ligada a coisas do demónio e outras coisas que tais, não é? Tu que és uma espécie de outsider e que vieste, dizes como tu disseste, há 3 anos a conhecer o centro, aqui a Associação Cultural Espírita de Xerense, que mensagem, por agora, que podes enviar para os nossos ouvintes em relação à doutrina espírita? O que é que pensavas que era e o que é que encontraste? Eu não pensava nada que eu não conhecia. Ok, vieste de mente completamente sem preconceito, sem um conceito pré-concebido, não é? Exatamente, não tinha noção nenhuma do espiritismo, e quando um amigo me levou a uma palestra, eu senti-me como uma esponja a absorver todo aquele conhecimento que ali era dado. E a partir daí o meu interesse foi crescendo, foi cavalgando, literalmente. E o meu interesse, hoje em dia, o meu dia-a-dia anda à volta do conhecimento sobre o espiritismo, sobre todos os aspectos da nossa vida comum, no dia-a-dia, e a influência que o mundo espiritual tem sobre o mundo material. É aí que cai a ficha. Oh Pedro, desculpa lá te interromper. Achas que o preconceito que existe, achas que tem muito a ver com este termo espiritismo que assusta? Achas que é por aí? Porque será que há tanto preconceito, há tanto medo? Até parece que as pessoas, quando passam de carro lá, perto da associação, quase que conduzem como os ingleses, passam para o outro lado da faixa, com medo de se aproximar da casa, porque pensam que se calhar lá dentro existem espíritos aos saltos, existem rituais de fumadores, incensos. Encontraste alguma coisa desse género? Não há rituais no espiritismo, absolutamente nenhuns. Há transmissão de conhecimento. Há palestras super interessantes. Há gente que já muito estudou, muito viveu e que tem muito a partilhar com todos nós. E eu aconselhava a quem não conhece, em vez de pôr um rótulo, que descobrisse algo sobre o espiritismo e fosse além do preconceito, porque de certeza que vão ter uma grande surpresa, tal como eu tive. E muitas vezes confronto-me com pessoas que estão a passar por algumas doenças, por algumas patologias, por dores, como as tuas, por exemplo, e que se sentem pessoas injustiçadas, sentem-se desgraçados e perguntam muitas vezes: porquê a mim, meu Deus? Porquê é que Deus me fez isso? Tu hoje, com os conhecimentos que tens, que pensamento tens sobre o teu próprio problema? Como é que tu vês a tua própria situação? Como é que tu encaras isso? Eu, depois de... Achas que és vítima? Não. Depois de ter conhecido a doutrina espírita, os aspectos da reencarnação, na qual eu acredito piamente, não tenho a menor dúvida. E são comprovados cientificamente? São comprovados cientificamente. Mesmo que as pessoas não acreditem, se não acreditam, procurem informar-se. Esses aspectos da reencarnação justificam tudo, de bom e de mau, pelo qual nós passamos ao longo da vida, inclusive, como neste caso, a minha dor nas costas, o meu problema nas costas, terá, obviamente, não será um simples caso de eu magoei-me nas costas nesta vida. E se calhar na altura que estavas na tropa, se calhar pensaste: porquê que isto está-me a acontecer? Se calhar. Sim. É óbvio que nós somos doutrinados para nos considerarmos vítimas quando nos acontece qualquer coisa. Nunca é culpa nossa. Nada de que nos acontece. E será culpa de Deus? Não, de Deus não é, com certeza. Não foi Ele que me fez mal às costas, fui eu. E tendo em conta os aspectos da doutrina no que toca à reencarnação, não vou entrar em grandes pormenores, porque
Dava pano para mangas. Mas eu imagino que esta dor é fruto de erros do meu passado. Garantidamente que o é. Que hoje estás a colher? Sim, eu semeei e hoje estou a colhê-la. E isso, Pedro, isso dá-te um outro entendimento? Ou seja, costuma-se dizer que nada nos é dado que seja superior às nossas forças. Para tu estás a passar por isso é porque tu já tens capacidade, arcabouço, para teres estas dores. Tenho. Que, de certa forma, provavelmente, quase certeza, vão-te ou estão-te a ensinar algo. Sim, mesmo que eu não consiga dizer eu estou a aprender A, B ou C especificamente por causa de alguma coisa que se tenha passado anteriormente, eu sei que são lições importantes e vão aparecendo as respostas com o passar do tempo. Eu sinto que à medida que eu vou progredindo no estudo do Espiritismo, mais fácil se torna compreender esta dor, por exemplo, como muitas outras situações da vida. Sim, senhor. Diz-me uma coisa. Tentas, a cada dia que passa, tentar perceber o que é que esta dor quer de mim? O que é que esta prova quer de mim? Tentas entender esse enigma? Ou por outro lado, alguma coisa em ti, sentes que alguma coisa em ti da tua personalidade se alterou quando essa dor surgiu? Alguma coisa, essa dor foi, por exemplo, porque há muita gente que teve problemas e aprendeu a reduzir a velocidade da sua vida. Por exemplo, é um caso, não é? Pessoas que tiveram problemas graves e que faziam uma vida extremamente acelerada e começaram a reduzir e começaram a dar mais valor a coisas que não davam antes. Sim, E isso essa dor fez-te frear, fez-te, digamos, reduzir a marcha e apontar os teus pensamentos para outras coisas que se calhar antes não davas tanta importância? Eu que não dava nenhuma importância e hoje dou. Por exemplo, tens algum... Assim, especificamente não estou Vejo assim caso particular, mas assim, por exemplo, se calhar dás valor a isso mesmo, à saúde. Se fosse, ou seja, se fosse hoje, não farias certas coisas que fizeste no passado. Sem dúvida. Esta dor impede-me de trabalhar, impede-me de fazer surf, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não entende porque veem o surf como mais uma coisa comercial e que não é. Eu hoje vejo o surf como uma atividade muito espiritual. Não sou o único a pensar assim. Há algo muito especial estarmos no mar, e quando estamos no mar podemos estar na companhia de 20 amigos, mas se vem uma série de ondas é cada um por si, literalmente. Exatamente. Ninguém pode salvar mais ninguém, portanto ninguém vai para ali sem ser capaz de se salvar a si próprio. Claro. E isso faz uma analogia muito grande com a vida, com o nosso dia a dia. Há solidariedade entre vocês? Há sempre solidariedade, mas quando é a hora H, cada um tem de lutar por si. Naquele momento sou eu contra a força do oceano, e contra a força do oceano ninguém pode nada. Uhum. Mas pode, através do conhecimento, da experiência, aprender a lidar com o oceano e ir com o oceano, não ir contra o oceano.
passaste a dar também mais importância. Muitas vezes fala-se do orar, do rezar, não é? Rezar como sendo quase uma repetição, uma ladainha. Mas ficaste também com outra visão da oração, do poder que ela tem, dás mais importância àquilo que não se vê, pelo menos nós, aqui, neste corpo físico, que são os pensamentos. Dás mais valor a isso? Muito. Dás mais... segues mais aquele conselho de Jesus que é vigiai e orai? Sim. Sim, porque lá está, pelo conhecimento da doutrina espírita, comecei a fazer as minhas orações de uma maneira que eu as compreendo e vejo as respostas a aparecerem, algumas quase de imediato, outras com o devido passar do tempo, que Deus é que sabe quando é que nós estamos preparados para, seja lá para o que for, mas muitas vezes eu obtenho respostas quase imediatas. E eu, quando comecei a perceber-me disso, quando comecei a conhecer um pouco mais da doutrina espírita, já percebi que a oração não é nada daquilo que me foi ensinado na catequese, aquelas lenga-lengas que ninguém compreendia nada, que era uma chatice enorme estar ali a aturar. Era o meu avô que dava a catequese. Então a oração para ti vem a ser o quê? Orar? É entre uma conversa com espíritos amigos que nos rodeiam a todos e um pedido a Deus para que me ajude com determinada questão, seja ela qual for, lidar com a dor, lidar com pessoas difíceis, lidar comigo mesmo, principalmente isso. Então, sobretudo coisas. Na oração, tu pedes o quê, fundamentalmente? Eu normalmente peço... Se é que pedes? Peço ajuda para saber lidar comigo mesmo, em primeiro lugar. No que toca às provas do dia. Um dia de cada vez? Sim. Às vezes defrontam-nos desafios e às vezes não sabemos se os vamos conseguir vencer. E muitas vezes agora eu peço ajuda para conseguir ultrapassar essas provas, para vencer esses desafios, e muitas vezes acontece que da questão não se resolver como eu esperava, mas eu compreendo que eu estava a ver a coisa de um ângulo errado. Torna-se mais fácil de aceitar contrariedades, e acabamos por perceber que muitas vezes não são contrariedades, são ajudas. E antes de conhecer a doutrina espírita, eu provavelmente desatava a arrancar cabelo e a gritar, a dizer porque é que isto me acontece, e coitadinho de mim. E hoje em dia eu já não faço isso. Tu vês isso, por exemplo, o caso que estamos aqui a falar da dor, como sendo algo necessário para o teu crescimento espiritual? Sem dúvida, sem dúvida. Seria bom que nós aprendêssemos facilmente a bem, mas como todos nós sabemos, normalmente teimamos e só aprendemos a mal. Estamos aqui a falar em aprendizado. Portanto, tu dizes que aprendeste muitas coisas na associação aqui em Angra, através das palestras, mas foste adquirir outros conhecimentos noutras áreas da associação, que a associação oferece? Sim, eu inscrevi-me no estudo de iniciação ao espiritismo, que achei super interessante. É uma introdução
ao estudo do espiritismo no geral, já abre os olhos para o leque enorme de conhecimentos que o espiritismo abrange enquanto ciência. Eu não vejo o espiritismo como uma religião. Pode ser que estás a falar no sentido formal da coisa, não é? Sim. No sentido institucional, não é? Não é. Eu vejo mais como uma ciência que abraça desde as ciências físicas à filosofia, à literatura, todas as fontes onde se possam beber conhecimentos, e tudo isso é extremamente benéfico para o nosso desenvolvimento pessoal. E foi isso que eu encontrei nesse estudo. E só me criou foi vontade de aprender mais. Diz-me uma coisa, há pouco falávamos em off que a Associação Cultural Espírita Teixeirense vai reiniciar os estudos, agora já no próximo sábado, não é? Já neste próximo sábado, dia 14, com mais um estudo daquele semelhante àquele que já tiraste. Tu estás a pensar continuar com esses mesmos estudos? Sem dúvida. A outro nível? Sim, eu depois de ter começado não me vejo a parar. É o tipo de conhecimento que vicia. Quer-se sempre aprender mais. Há sempre mais na página seguinte, o interesse continua a crescer. Não há aqui nada que seja mastigado e que farte. Pelo contrário. Neste último ano letivo que tu mencionaste, que fizeste esse estudo básico não é assim tão básico assim, básico quer dizer que são as bases, não é? Fala das bases da doutrina. Sim, se tu fosses a fazer assim um resumo desse ano letivo, o que é que tu foste extrair mais daí? Além do companheirismo, das novas amizades que tu criaste lá no centro, na associação, o que é que para ti foi mais relevante nesse estudo? Nós muitas vezes pensamos que sabemos muita coisa, não é? Nós muitas vezes pensamos que sabemos muita coisa. E falo de mim, Pedro, eu falo de mim. Concordo. E depois chegamos ao ponto, à medida que vamos estudando, e sabemos que o conhecimento é infinito porque somos imortais, não é? Somos imortais, logo o conhecimento tem que ser ele infinito, não é finito, não acaba, não existe uma parede, uma meta a dizer, olha, terminou aquilo, não faz sentido nenhum. Perante tudo isto, eu não sei se concordas comigo, eu cada vez sei que quase nada sei. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Daí a ânsia de aprender mais, porque me começo a perceber que afinal estas certezas todas que eu tinha estavam erradas, muito erradas. Hoje em dia eu não dispenso conhecimento de parte nenhuma. Continuo como a esponja que foi à primeira palestra. Tu falaste uma coisa muito importante que é certezas. Qual é a relação para ti entre certeza e a fé espírita? A fé espírita é algo que tu acreditas mas que não sabes explicar? Ou é algo que tu tens como fundamentado pelo conhecimento? É uma certeza de algo? Sim, essa é a única certeza que eu tenho realmente. Que... Não tens uma fé cega, ou seja, não vais atrás de qualquer coisa, tu filtras. Raciocínios. Às vezes é preciso ver para crer, digamos que eu vi. Ninguém me contou e, portanto, não tenho a mais pequena dúvida de que esta fé que eu sinto está fundamentada, não é uma alucinação,
quantidade de pessoas que eu já conheci, que já ouvi a falarem sobre o espiritismo, demonstra-me, para além das outras certezas que eu já tenho, demonstra-me que não há nada de fantasioso nisto. Pelo contrário, eu sei que é difícil de acreditar. Para mim também o era, antes de ir lá e conhecer. Daí eu aconselho a que estudem um pouco o assunto, não o ponham de parte, não digam, isto não acredito nessas coisas. Pois eu também não acreditava, até que passei a acreditar. Tu sabes perfeitamente que estamos agora neste mês de setembro, no qual se comemora o Setembro Amarelo, não é? Agora já que foi no passado. Não, desculpa, vai ser agora no dia 10, esta próxima terça-feira, 10 deste mês, comemora-se o Setembro Amarelo, que tem que visa sobretudo a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Tu tens aí um problema que é chato, e eu compreendo perfeitamente que é essa dor. Provavelmente muita gente que não conhece ou não tem conhecimentos espirituais e julgando que tudo acaba, digamos, com a morte e que não existe mais nada, existe o nihilismo ou o nada, que é alimentado pelas doutrinas materialistas. Provavelmente muitos que passam por dores como as tuas, que não são fáceis, provavelmente, se calhar, não por se quererem matar, mas para quererem atenuar ou parar com o sofrimento, se calhar recorrem àquilo que é a pior solução de todas, não é? Que é o suicídio. E tu, com os conhecimentos que tens, já pensas totalmente, se calhar, de outra forma. Sim. Não estou a dizer que isso tenha-te ocorrido alguma vez, não é isso. Mas nós, muitas vezes, para que termine um sofrimento nosso, achamos que, se calhar, a solução, se calhar, é essa. Acabar com a vida, como se isso fosse possível. Eu não acredito que não haja alguém neste mundo que não tenha pensado nisso pelo menos uma vez na vida. Sim. Seja por que razão for. Acredito. Por dores aqui ou ali, às vezes por muito menos que uma dor forte, podemos pensar nisso. Mas o facto é que, sabendo o que sei hoje em relação à reencarnação, e sei que é uma tremenda perda de tempo, porque só vamos multiplicar o nosso problema e não vamos resolver nada. Aquele alívio que nós procuramos não existe. Então, o conselho que dás, Pedro, é suportar as nossas provas com resignação, ou seja, com a aceitação ativa, não é? Não desistires, não parares perante essa prova, que para ti acredito que não seja nada fácil, mas tu continuas porque sabes que um dia essa prova irá terminar. Sim. Irá terminar. Isto é temporário. É temporário. Exatamente. Tá, e quando falamos em temporário, o temporário aqui é muito relativo. Sim, Somos imortais. Sim. Muita gente que nos está a ouvir pode dizer, temporário que é 1 ano, 2 anos. Não é. É temporário. Até tu aprenderes, se calhar, determinada lição. Sendo nós espíritos imortais, nós vivemos muito, muito mais tempo do que uma simples vida humana aguenta. 70, 80, 90 anos, dependendo, às vezes menos, às vezes mais. Isto é uma fração de segundo na nossa vida verdadeira, enquanto espírito. O espírito nunca morre, vai trocando de invólucro. Daí que isto são pequenas provas, isto é difícil de como é que eu ia dizer? É difícil de visualizar que isto é realmente um interregno, é um curso que nós estamos a fazer na nossa vida enquanto espírito,
Estamos aqui em formação. Tu falaste, Pedro, uma coisa que é a reencarnação, que já está comprovado cientificamente, e existem N estudos a nível mundial sobre esta questão na comunidade científica que se vocaciona para esse fim, para esse tipo de estudo, mas há muita gente que não acredita na reencarnação, acha isto que é muito esquisito, e que só temos esta vida e depois vamos para um lado ou para o outro, consoante o nosso merecimento e por aí fora. Mas tu já deves ter ouvido, quase certeza, no senso comum, dizer-se muitas vezes, sem as pessoas o saberem, quando passam por um problema agora e afirmarem que mal fiz eu a Deus para estar a passar por isso, não é? A gente sabe que se Deus é perfeito, Deus não se ofende, logo não precisa pedir perdão a Ele, porque Deus é perfeito. Se Deus se ofendesse, já não era perfeito, logo não seria Deus. Mas muitas vezes diz que mal fiz eu a Deus. Mas se aplicar aqui a doutrina espírita, se nós todos somos a essência divina, então é mais correto dizer que mal fiz eu a mim mesmo. É mais aí, é mais por aí, não é? Que mal fiz eu para estar agora a passar por esta prova, por esta colheita, não é? Pois, nós, saltando de reencarnação em reencarnação, vamos tendo a oportunidade de fazer as coisas bem ou mal. E muitas vezes enganamos-nos, cometemos erros, às vezes mais graves, outras vezes não tão graves, mas vamos cometendo esses erros e temos a opção de aprender com esses erros ou não. A questão é que este curso é para ser completado com as cadeiras todas. Não há cá deixar cadeiras para trás. Se não fizer esta cadeira agora, vou fazê-la mais tarde. Vais ter que repetir. Fazê-la ou repetir, se caso chumbares repeti-la alguma às vezes que forem necessárias para aprenderes, não é? Exato. Que forem necessárias. Senão, como é que eu evoluo? Claro. Se eu Então, não- tu estás a dizer que nós melhoramos sempre. Não regredimos. Os Exato. conhecimentos que já temos, Podemos teimar e ficar a marcar passo. Mas isso é uma opção nossa também, não é? Mas para trás não vamos. Exatamente. O que já aprendemos permanece. Porque também já deves ter ouvido aquela questão que não faz sentido, que é, olha, fulano se calhar vai reencarnar num gato ou num cão, não é? Ouve-se isso. Sim, Ouve-se sim, agora, sim. olha, ele fez mal, se calhar, não é? Mas não é por aí, não é? Não. A reencarnação não faz sentido dessa forma. Não é, Sempre não no é ser dessa humano. maneira que funciona. Claro que sim. Enquanto reencarnarmos neste planeta, seremos sempre seres humanos. Espíritos a habitar corpos humanos. Exatamente. Eu lembro-te aqui há uns anos, quando eu te conheci no início, e antes de tu conheceres a doutrina espírita, o teu olhar era mais fechado, era um olhar assim, se calhar mais sofrido, e hoje olha-se para ti, apesar do esforço que estás a fazer para estar aqui no estúdio, que eu sei, estás aqui a fazer um esforço para estar aí sentado nessa posição, se calhar precisa estar agora de pé, dar uma volta para atenuar a dor. Tu hoje estás provavelmente com outra capacidade mental para atravessares este mar através do teu surf mental de uma forma muito mais suave do que há 3 anos ou 4 anos atrás. Sem dúvida, é uma diferença gigante. A volta aos 180 graus completos. E ainda bem, porque na direção em que eu ia, o resultado não ia ser grande coisa. Pedro, agora diz-me uma coisa, tu disseste que ias continuar com os estudos, então sabemos que no próximo dia 14, já neste próximo sábado às 15 horas, ainda, segundo sei, ainda existem inscrições. Esses cursos são pagos? Não, nada na doutrina espírita é pago. Aliás, se alguém disser, referir a alguma coisa relacionada com o espiritismo e a envolver pagamentos, não é espiritismo. Ok. No espiritismo não há chefes, não há dinheiro, não há pagamentos, não é disso que se trata em absoluto.
pela experiência que tu já tiveste, que mensagem podias deixar aqui aos nossos ouvintes, para quem, por exemplo, esteja curioso em estudar connosco, não é? Porque eu estou a falar porque eu também faço parte da associação e estou aqui a conversar contigo para saber a tua perspectiva de tudo isto que já passaste. Que mensagem deixarias aqui ao nosso público? Sabendo eu a dificuldade que tinha em acreditar nestas coisas, hoje em dia eu, se pudesse aconselhar alguém, pôr de parte o preconceito e abrir um pouco os horizontes e deem-se ao trabalho de explorar, nem que seja um pouco, acerca da doutrina espírita, e de certeza que vão ter uma grande surpresa. Enorme surpresa. Diz-me uma coisa, e podem se inscrever, podem ir ao Facebook, por exemplo, não é? Facebook, sim, e pesquisarem, sim, sobre o nome da associação, e lá está. É fácil de encontrar a Associação Cultural Espírita Terceirense, aqui na freguesia de Santa Luzia, em Angra. É muito fácil de lá chegar. E as inscrições estão abertas, realmente. E espero encontrar lá algum dos ouvintes que nos ouvem agora. Muito bem, muito bem. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, o Recomeçar com Alma está a chegar ao seu fim. Hoje tivemos aqui a grata presença do Pedro Mendes, o homem, o surfista, que, quem sabe, vai voltar outra vez aos mares, a cheirar aquela maresia, a sentir o vento na cara e por aí fora. E temos aqui também o Pedro, que nos veio falar da sua experiência pela passagem de um centro espírita, aqui no caso concreto da Associação Cultural de Espírita Terceirense, aqui em Angra do Heroísmo, na freguesia de Santa Luzia, na Canada da Luciana, número 8A. Pedro, foi um prazer ter-te aqui no estúdio. Obrigado pelo teu depoimento. Eu que agradeço. E eu agradeço-te duplamente, porque tu vens dar aqui uma grande lição a mim mesmo. Eu, em termos de dores físicas, não sinto. E tu tens isso contigo, e apesar das dores que tens, tu continuas no teu dia-a-dia, é um dia de cada vez, a ultrapassar essa prova, e estás aqui a dar um testemunho de força, de resignação, e disseste muito bem que a vida continua, para além do túmulo. Logo, todo o mal um dia passará, o bem, esse, jamais irá cessar. E é para lá que todos caminhamos, para a perfeição relativa. Queremos nós fazer um esforço e, como tu bem disseste, começarmos a trabalhar em nós, a começar a filtrar, a repensar os nossos pré-conceitos, os conceitos que temos da vida, que ainda não tivemos a coragem ou o tempo de os desmistificar e ver se o que eu acho que é, será que ainda é? Portanto, são preconceitos que nós temos, e nós somos balizados e somos extremamente limitados por aquilo que nós julgamos ser. É a tal fé cega. Aceitemos tudo, não discutimos, e por isso as guerras estão aí, por causa dos preconceitos. Eu sou melhor que o outro, e por aí fora. Logo, a doutrina espírita vem esclarecer tudo isso, e nada melhor do que o estudo que, repito, irá começar já no próximo dia 14 deste mês de setembro, às 15 horas. Inscrevam-se, apareçam numa terça-feira às 20 horas, estamos sempre abertos, e como o Pedro disse bem, tudo é gratuito num centro espírita, a entrada é livre, somos uma família, lá não existem, como disse, espíritos aos saltos, nem gatos pretos, com todo o respeito pelos gatos, que eu gosto muito, nem galinhas pretas, nem magias, nem nada do género. Apareçam e vejam, e tirem as vossas próprias ilações. Bom, caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo domingo, aqui à mesma hora. Para o Pedro, uma boa viagem para casa. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Pá. Foi um gosto muito grande. Marcamos então encontro para falarmos com outro convidado. Até lá, bem-ajam.
RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.